reclame, eu estou atrasado aí umas semanas, eu prometo que vou baixar tudo e botar lá no YouTube. E a Karen, ela é ginecologista obstetra pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é um serviço, sempre foi um serviço de referência. E ela vai nos falar, eu adorei quando ela sugeriu esse tema sobre parto instrumentalizado. E ela ainda foi além, quando indicar, como utilizar e suas possíveis complicações. Olha a responsabilidade, hein, cara, em falar isso na Vocês frente do professor acrescentem Nilson, aí, só que é, que é um expert no assunto, e alguma do coisa. Sidney, outro. É isso. Vamos lá, com a Ah, palavra. meu Deus do céu. Por que que o senhor não me avisou um negócio desse antes de eu ter escolhido o tema? Pois é assim. Vamos lá. Vamos lá. Gente, prazer é meu. Muito obrigada, professor Rezende, por essa oportunidade. Hoje eu vou falar um pouquinho do parto instrumentalizado. Não é algo tão comum hoje em dia, né? A gente não vê tanto na nossa prática, apesar de que na minha época de residência eu ainda utilizei bastante, né? Eu fiz residência em São Paulo, talvez por isso eu tenha esse viés. E eu vou conversar um pouquinho sobre as indicações, né? Como é que faz o uso e as complicações. A primeira coisa que chamou bastante atenção na hora, né, de pesquisar as coisas para aula foi a diferença entre os padrões, né, entre os locais. Na Europa, né, se usa muito parto instrumentalizado, chega a 13% no Reino Unido e 12% na França. Então, eles têm, obviamente, uma taxa muito menor de cesárea, né, de parto cesariana, e eles utilizam muito mais o parto instrumentalizado do que a gente. A gente, no Brasil, só 1,5% dos partos são partos instrumentalizados, enquanto nos Estados Unidos, 3,3% que está em queda por conta do crescimento dos processos médicos, enfim. Então, as pessoas estão cada vez mais com medo de usar, né, o fórceps ou o vácuo extrator por conta desses processos. Lá nos Estados Unidos, o Brasil, acredito que seja também pelo pouco treinamento nas residências médicas, acho que nem todo mundo sabe alocar fórceps hoje em dia, o QI, né, o vácuo extrator está um pouquinho mais difundido, mas o fórceps acho que hoje em dia pouca gente recebe assim, um treinamento prático, porque não tem tanta, assim, tem implicações, né, você tem indicações, mas não tem tantas ao ponto de você ter um volume para o residente fazer, né, até porque quando a gente indica um parto instrumentalizado, é uma urgência, então, assim, é um pouco complexo de treinar ali e na minha residência, infelizmente, né, não sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas a gente indicava um pouco para aprender. Então, assim, eu tive esse privilégio, mas também para paciente não era tão bom, né? Por que é importante a gente saber sobre isso? Porque é o menor tempo para resolução do sofrimento fetal agudo. Então, se a paciente está no período expulsivo e, né, tem uma prática cardíaca fetal sustentada, né, ou então desacelerações, né, desfavoráveis, é muito mais rápido você passar um fórceps ou um QI, dependendo da indicação, do que você levar a paciente para a sala, fazer um parto cesariana, né, hackear, enfim. Então, isso salva vidas, de fato, já me salvou várias vezes. Vamos começar um pouquinho falando do fórceps, tá? Eu trouxe os três principais, né? Porque tem alguns que a gente é, escutou falar, mas nunca utilizou. De fato, esses são os três que eu já utilizei, já vi sendo utilizado. O mais famoso é o fórceps Simpsons, né? De Simpson. A maior limitação dele é em relação à rotação, né? A gente não consegue fazer uma aplicação única na variedade de apresentação transversa, a gente tem que aplicar duas vezes se for o caso. O Killant, né, que também tem o benefício de corrigir o assincletismo e poder fazer rotações maiores, então a variedade de apresentação transversa é uma opção para ele. E o Piper, que é utilizado nos partos pélvicos no caso de cabeça derradeira. São os três principais tipos. Quando usar? Isso é algo, acho que hoje em dia um pouco polêmico, porque antigamente, né, se usava muito para parada secundária da descida. Eu mesmo na minha residência, apesar de não ter sido tanto tempo assim, né, eu fiz residência em 2017, mas em São Paulo, onde utiliza um pouco mais, às vezes estava demorando um pouquinho mais para sair, em vez de a gente colocar uma ocitocina, alguma coisa, a gente já aplicava o fórceps. Então a gente aliviava o período ali expulsivo, o tempo ali com o fórceps sem tentar outras medidas, né?
Também já fiz esse tipo de indicação aqui, paciente com doença cardíaca que não pudesse fazer um grande esforço, doenças pulmonares, neuromusculares também eram indicações comuns. Hoje em dia, o que eu vejo mais na prática é quando tem um sofrimento fetal agudo em período expulsivo, né? Obviamente, respeitando os critérios de elegibilidade que eu vou falar em seguida. E vale a pena falar que quando é indicado, né, um parto instrumentalizado, as condições para fazer cesariana são desfavoráveis, né? Um bebê é muito baixo. Então, a chance de você correr, né, a tua incisão, né, para puxar o bebê, tirar o bebê na cesariana, de correr para as uterinas é grande ou para grandes vasos, muitas vezes lesa ureter, entre outras coisas, né? Porque está muito baixo, lesa bexiga, enfim. Então, além, obviamente, da dificuldade técnica de levantar o bebê, né, e retirar quando eles estão nessa situação. Então, tem um maior risco de lesão em estruturas adjacentes. Então, se você sabe utilizar essa ferramenta, é uma ferramenta que ajuda demais e não traz esse tipo de problema, né, nesses casos. E aí, o fórceps, né, tanto fórceps quanto kiwi, não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, assim, tem alguns critérios, né? Você precisa ter alguns critérios para poder passar. A sepse deve ser completamente dilatada, né? Então, deve estar com dilatação total. Isso evita de que você lese o colo uterino, né? Quando você passa as pás. Não pode ter nenhuma obstrução do canal de parto, então a mulher não pode ter um tumor ali no canal, né? Nem alguma estrutura óssea, nada que esteja obstruindo o canal de parto, senão a gente vai lesar, né? E não vai conseguir trazer. A proporcionalidade cefalopélvica, né? Antigamente se fazia a prova, né? Para ver se realmente era, mas hoje em dia é proscrito o fórceps alto. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, o ideal aqui, né, o bebê vai passar por ali, então você vai passar um fórceps caso tenha proporcionalidade cefalopélvica. A cabeça insinuada, as membranas rotas, então tem que romper a membrana caso não esteja rota. E isso é muito importante, fazer o diagnóstico da variedade de posição. A gente sabe que às vezes, quando fica muito tempo ali embaixo, né, na nossa prática, cria um pouco de bossa. Uma coisa que eu faço com frequência obviamente, a paciente vai estar analgesiada, né? É muito ruim passar um fórceps numa paciente sem analgesia. Se não tiver analgesia, eu tenho hábito de fazer bloqueio do pudendo. Acho que todo mundo que tem hábito de passar faz, né? Se você não tiver ali com duplo bloqueio. Então, põe minha mão e sinto a orelha. É uma coisa que me ajuda demais e é o que me ajuda a colocar as pás no local certo, se eu não tenho certeza, né? Se tá com um pouco de bossa, a gente não consegue sentir a sutura de forma adequada. Importante que o reto e a bexiga estejam vazias, então passar uma sondinha ali de alívio na bexiga e garantir que o reto esteja vazio para evitar que tenha lesão nessas estruturas. Aí, mais uma vez, a analgesia, né? Se não tem cabimento a gente passar a seco, né? Ali um fórceps é extremamente doloroso para a paciente e então o ideal é que se faça pelo menos um bloqueio ali do pudendo. Como que você aplica, né? A primeira coisa que, quando eu aprendi, se indicava episiotomia para todo mundo que passava fórceps. Hoje em dia isso já não é mais aplicado, né? Não está indicada episiotomia de rotina. Caso esteja indicado, é indicado o antibiótico profilático, mas assim, não é para fazer, né, de rotina mesmo. Então, essa é a primeira coisa, né? É um paradigma que a gente tinha antes e que não se faz mais. E a primeira coisa que a gente faz, né? A gente viu a variedade de posição. A gente coloca, é um pouco difícil falar sobre como aplica sem ter o fórceps na mão, né, para mostrar. Mas eu vou fazer meu melhor aqui. Tem umas imagens muito boas que eu tirei aqui do livro, né, do Resende, e dá para entender mais ou menos sem eu estar com o aparelho na mão. Primeiro você coloca a pá exatamente do jeito que vai entrar, né? Em frente à vulva. Só para você entender onde que a pá vai ter que entrar de cada lado. Você vai escolher o primeiro ramo a ser aplicado, né? O ramo é à esquerda, né? É o ramo esquerdo da sua mão esquerda, mas que vai à direita. Então você aplica o primeiro ramo. Você coloca a sua mão entre a pelve, né, da paciente e a cabeça do bebê e desliza a tua pá ali, a tua primeira pá. Então, você vai aplicar o primeiro ramo, né, no lado direito da pubis, né, com a tua mão esquerda auxiliada pela mão direita. E vai deslizando
É uma coisa também legal de fazer, é passar um pouco de vaselina, alguma coisa que ajude a deslizar um pouquinho ali e lesar um pouquinho menos a vagina ali da mulher. E aí você, né, conduz a colher para pegar da bipareto malomentoniano, né? Depois eu vou mostrar uma foto ali que mostra direitinho. Então você coloca direitinho ali na região e você entrega esse ramo para o auxiliar. Então, se você vai alocar um fórceps, a primeira coisa que na verdade que você faz é chamar um auxiliar, pelo menos uma enfermeira, alguém que esteja ali com você. Você não tem como fazer isso sozinho, porque a pá que você colocar primeiro vai deslocar na hora que você colocar a segunda pá. Alguém precisa segurar essa primeira, né, o primeiro ramo. Então, você vai entregar o primeiro ramo ao auxiliar e vai aplicar o segundo ramo, né, no diâmetro oposto, exatamente oposto. Então, como você já colocou na vulva, você sabe exatamente como vai ficar. E você vai articular os ramos. Não articulou os ramos, reposiciona, porque não tá certo, tá? Se a pegada tá certa, então o ramo vai articular de forma adequada. Então, já vi muita gente fazer a tração sem articular o ramo direito, e assim, é certo de que vai dar alguma lesão no rosto, né? No rostinho do bebê, enfim, na cabeça não tem cabimento a gente fazer isso. E a gente sempre verifica se a pega tá ideal, né? A estrutura sadistal, ela tem que ser perpendicular e equidistante em relação aos pedúnculos, então ela tem que estar na mesma distância entre um e outro. A pequena fontanela tem que ficar um dedo de largura dos planos dos pedículos e tem que caber só uma polpa digital entre a cabeça do feto e a cauda das colheres. Então você vai verificar ali rapidamente, né, para ver se está tudo certinho, para ver se você não colocou as pás no local errado. Você faz a rotação se necessária, né? Se for necessário, é importante ser um movimento amplo, né? Então você faz assim com a mão, um movimento amplo, lembrando que nesse caso eu estou mostrando o fórceps de Simpson, então ele tem essa limitação, né? De rodar 45, então se você tivesse que rodar mais, só tivesse esse fórceps, você teria que colocar novamente, né? O que é um pouquinho mais complexo, e aí você faz a tração. É importante que a tração ela obedeça o canal de parto, né? Então você não faz uma tração reta, né? Você faz justamente o que o bebê faz, né? Para baixo e sobe para fazer o hipomóvel. Completada a tração, você retira o primeiro ramo, segue retirando o segundo ramo e depois, né? Obviamente, se tiver ali no sofrimento, vai campear, enfim, para pediatra. E aí vamos voltar para a nossa parte, que é revisar as partes moles, incluindo o colo uterino. Então, existe uma caixa, né, de revisão de trajeto de parto. A gente dá uma olhada porque às vezes de fato pode lesar ali o colo uterino ou uma parte mais profunda do canal vaginal que a gente não esteja vendo ali naturalmente sem o uso desses instrumentais, tá? Isso é em relação ao fórceps, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o vácuo extrator. E o vácuo extrator, né, o que a gente mais usa é o Kiwi, então, de acordo com o tipo de vácuo extrator, eles dão orientações um pouco distintas, mas a base é essa, né? Assim, a base de todos os vácuos extratores são basicamente essa. Eu tenho mais hábito de usar o Kiwi, né? O que eu mais vejo por aí. Então, você tem que achar. A primeira coisa que você faz é achar o ponto de flexão na linha sagital. Esse ponto de flexão, tem até essa imagem também que eu peguei do Resende, muito boa, mostra exatamente onde fica o ponto de flexão. O ponto de flexão, ele fica 3 centímetros da fontanela posterior e 6 da anterior, né? Então, você coloca o centro ali da campânula justamente nessa região, nesse ponto de flexão. Isso garante que o menor diâmetro da cabeça fetal seja tracionado, tá? Então você coloca a campânula ali em contato direto com a pele, né? Vê se está no local correto, vê se não tem nenhum tipo de tecido materno junto à campânula. Isso é muito importante porque às vezes pega a vagina, enfim, e faz uma laceração complexa ali de resolver depois, sangra bastante. E aplica o vácuo. Aplicando o vácuo, você checa se está tudo bem, né, e faz a tração. A tração ela deve ser feita, né, pressionando a campânula contra a cabeça do feto, então você praticamente segura, né, a campânula contra a cabeça. Então, uma parte você segura ali na cabeça e a outra na campânula e a outra você faz a tração. Algumas coisas, pontos de atenção ao aplicar o vácuo extrator. Não tem indicação também de rotina, né, de episiotomia.
A atração ela tem que ser feita junto à contração, assim como no fórceps, também não falei, mas você tem que fazer a atração junto com a contração, né? Usar ali das duas forças, né? Para retirar, fazer a atração. E durante o intervalo das contrações, você pode ou não retirar o vácuo. Não foi mostrado, algumas pessoas advogavam a favor disso, mas não foi mostrado nenhum benefício de retirar o vácuo, a não ser que você precise reposicionar ali a sua campana. Aí sim, aí você retira o vácuo, reposiciona e faz a tração novamente. Não existe um consenso muito claro quanto ao número de aplicações, mas é sugerido que você abandone o procedimento após 3 tentativas. É muito importante também saber que o uso do vácuo seguido do fórceps ou vice-versa, ou seja, o uso das duas técnicas de parto instrumental, aumenta o risco de complicação, principalmente hemorragia intracraniana. Então, escolhe o que você sabe usar melhor e o que está mais indicado ali, porque usar os dois talvez não seja tão benéfico para o feto. Quando que você não pode usar? Esses dois primeiros critérios aqui são para os dois, né? Paciente com osteogênese imperfeita, né? Desmineralização óssea, você não passa esse tipo de coisa porque você vai fazer lesão. E doença hemorrágica fetal também, né? Porque pode causar hematoma e causar um problema maior para o feto. Coisas que são apenas do vácuo extrator. Gestações abaixo de 34 semanas e apresentação de face. Nem pega o vácuo, né? Porque você precisa de uma superfície lisa ali para passar o vácuo extrator. Diferença entre os dois. As indicações elas são as mesmas, né? Então eu nem repeti no vácuo extrator porque é a mesma coisa. Mas o fórceps ele causa uma chance maior de lesão materna, né? Principalmente se a pessoa não está habituada a passar. E o vácuo extrator, o maior risco de insucesso, segundo os estudos, de cefalohematoma e hemorragia retiniana. É muito importante você considerar a experiência do operador, porque assim, nossa, é maior risco de insucesso cefalohematoma. Você já passou um fórceps? Nunca. Já passou vários? Então, honestamente, você vai passar o que você sabe passar melhor, né? Numa situação de urgência, acho que você tem que considerar a experiência do operador. E as principais complicações, né? Eu já falei, né? O cefalohematoma, hemorragia subgaleal, hemorragia retiniana, lesões de face e scalp, né? Essas 3 primeiras, elas são mais em relação ao vácuo extrator, e as lesões na face e no scalp, maior chance no fórceps, né? Principalmente se você não aplicar as colheres de forma adequada. E existe uma maior chance de hemorragia intracraniana, mas fica assim, a COG até questiona isso, né? Porque é difícil saber o que veio primeiro, né? A galinha ou o ovo. Porque se você está passando por um sofrimento fetal agudo, pode ser que aquele bebê já tenha uma hemorragia intracraniana e você esteja passando ali aquele instrumento para aliviar ali né, o período expulsivo, diminuir o tempo. E aí aquele bebê já estava com hemorragia intracraniana. Então a indicação ela tem um pouco a ver também com essa hemorragia, mas enfim, foi mostrado que os bebês com partos instrumentalizados têm mais hemorragia intracraniana do que os bebês que não foram retirados dessa forma. Mas uma coisa interessante é que não houve diferença no desenvolvimento motor e intelectual até 4 anos de idade. Eu acho que o parto instrumentalizado hoje está muito. Virou um tabu, né? Assim, tem muita blogueira, muita gente falando contra o parto instrumentalizado, mas assim, se a pessoa souber fazer, é, salva de fato a vida do feto, assim, diversas vezes. Eu acho que se eu levasse para uma cesárea, né, assim, talvez o feto tivesse vindo a óbito, ou então seria muito pior para a mãe, né, em relação às repercussões ali das lesões dos órgãos adjacentes ao útero. E as complicações para a mãe, não, né? Principalmente são as lacerações, né? Quem já passou sabe que pode dar lacerações um pouco maiores mesmo. Os hematomas, lesão de esfíncter anal. E uma coisa que as pessoas não pensam muito é na vulvodínia. Isso é uma coisa que eu vejo com frequência porque eu trato muito de dor pélvica crônica. E uma das perguntas que a gente faz é o tipo de parto, né? O tamanho do bebê e se foi usado algum instrumento, porque o fórceps, principalmente, ele pode lesar o nervo pudendo. Eu peguei até essa imagem aqui de um curso que eu fiz lá na Suíça sobre os nervos pélvicos, e ele mostra justamente isso, né? As regiões onde o pudendo inerva, né? Que é a vulva, né? A parte ali da vulva externa, principalmente,
o períneo e a parte perianal. Então, às vezes chega uma paciente no seu consultório com uma vulvodínia, é uma paciente que teve o parto a fórceps. Isso demora um pouquinho mais, por quê? Óbvio, se você fizer uma lesão aguda, você vai ter ali menos atividade daquele nervo, é uma coisa, tá? Agora, se você faz um hematoma, aquilo ali pode fazer uma fibrose e encarcerar um nervo depois de mais de 6 meses do parto. Então, as pessoas não costumam identificar, né, uma coisa com a outra, né? Não faz essa associação. Mas é uma coisa que não é tão infrequente. É o encarceramento do nervo pudendo e a longo prazo causar uma vulvodínia. E como que a gente evita essas complicações, né? Usar somente se necessário, né? Não fazer uso indiscriminado do parto instrumentalizado. Uma coisa que eu não falei também é que algumas pessoas elas usam o kiwi, em extrações difíceis na cesárea, também é uma utilização. E eu, particularmente, uso uma das pás se tá, né, faço alavanca. Lá em São Paulo vem uma alavanca na caixa de cesárea, mas aqui eu costumo usar uma das pás, também ajuda bastante numa extração difícil. Então, assim, se na verdade você tem uma parada secundária descida, você primeiro vê se tem outras coisas que você possa fazer que não o parto instrumentalizado, né? Utilizar a ocitocina, isso é uma coisa polêmica, mas é um estudo do Canadá que foi feito sobre o pulso dirigido, mas para pacientes sob analgesia, que evitava, né, fazer o parto instrumentalizado se você dirigir esse pulso nessas pacientes que não estão, né, sentindo mais ali direito. E isso é muito importante, é a analgesia de forma adequada, porque, honestamente, a gente pega uns colegas que chumbam a paciente não consegue andar. A analgesia de parto não é para ser assim, a paciente tem que ter minimamente ali uma sensação, né? Ela tem que conseguir andar, se locomover, enfim, não pode tirar a autonomia da paciente. Então, uma analgesia mal feita pode ajudar a gente ter que usar aí o parto instrumentalizado. Então, uma analgesia bem feita, consequentemente, ajuda a gente não precisar. A posição é verticalizada e a rotação manual, né? Em vez de você usar o forceps aí para rodar o bebê. Lembrando que eu nem, assim, eu não passei ali eu não expliquei como passava o Killand, né? Aquelas imagens são do Simpson, que é o que a gente usa principalmente, né? Apesar de que alguns lugares usam mais o Killand. A diferença é que uma pá, entre uma pá e outra, ela desliza, né? Então você consegue movimentar melhor, enfim. E a coisa mais importante, isso para os residentes, para pós-graduandos, enfim, se for usar, esteja treinado para isso. Isso serve para a sua vida, para qualquer coisa. A gente não bota a mão em coisas que a gente não sabe fazer. Então, é muito importante a gente estar capacitado para fazer o que for, né? Vai entrar numa cirurgia, esteja capacitado para isso. Enfim, vá fazer qualquer coisa, esteja capacitado. E com parte instrumentalizado não é diferente. Se for usar, esteja treinado para fazer isso e não causar danos para o bebê e para a mãe. Bom, essa foi a bibliografia que eu utilizei. Muito obrigada. A gente foi bem sucinta, assim, mas, enfim, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, Eu agradeço. acho ótimo, cara. Foi ótima aula e eu até a tendência, falei semana passada, a tendência é a aula mais curta. Eu acho que, ainda mais na atividade online, a coisa muito extensa acaba distraindo e o pessoal perde a atenção. Estamos aí com experts no parto instrumentalizado. Então, eu queria ouvir o professor Nilson, Sidney, Antônio Braga e quem mais quiser fazer comentários. Bom, fazer só pequenos comentários, só para iniciar, a gente pode ter uma discussão maior ainda, né? E dentro daqueles itens que você citou de quando aplicar, né? Depois você deu uma ênfase no geral, tanto para o Kiwi quanto para o Force, mas uma coisa que a gente sempre chama atenção é se tem que saber aplicar. Então, a sua condição é primária para você aplicar. Então, está dentro daqueles requisitos. Então, sempre a gente ter esse item é muito importante, né? É, e é o que me deixa muito preocupado com o Kiwi, tá? Então, acho que é mais fácil uma pessoa desabilitada se arvorar a fazer um kiwi, um vácuo extrator, do que um force, né? Já vi tentativas de aplicação de force
por pessoas inexperientes, que são normalmente mais trágicas, né? Mas é menos frequente. Com certeza é menos frequente, e, inclusive hoje em dia a aplicação do fósforo é menos frequente, né, do que se tinha no passado, tá? Uma um dos problemas é, em relação a isso, você citou que provavelmente é o ensino, né? Falta ensino em relação à utilização do instrumento. E o instrumento é a mesma coisa que o computador, né? O computador não faz nada. Perdi o arquivo, não sei, esse computador fez. Não, o computador não fez nada, né? Quem fez foi exatamente quem está entre a cadeira e o computador, né? Em relação à episiotomia, eu não colocaria assim, não há indicação. Eu acho que não há necessidade, e como se fazia antes, né? Porque a gente vai precisar um pouco mais do que hoje em dia a gente faz no parto espontâneo, um pouco mais, né, de cuidados. As lesões de terceiro e quarto grau, sem episiotomia em parto operatório, eu já vi algumas tragédias, né? E aí a gente recompõe aquele assoalho, né, da paciente, e aí ela tem alta e a gente acha que está tudo bem. Aí depois está a paciente com incontinência fecal, problemas vários, né, de sexuais, né? Então, eu acho que a gente é, tem que ter bom senso para se fazer ou não a episiotomia, tá? E eu, assim, da mesma forma que no FORCEP, eu fico meio preocupado em você aplicar o vácuo e depois você reposicionar, mas ele não estava no lugar certo? Que pergunta, essa é a pergunta, né? Tá? E aí, então, só esses questionamentos, mas para deixar aí para a turma toda fazer as, os comentários e perguntas. Obrigado, Nilson. Um aspecto importantíssimo que você salientou, o treinamento. E a gente via como parte obrigatória do treinamento, já dos internos, que dirá dos residentes, as aulas no manequim, Hum? fundamentais para que comece a haver uma aplicabilidade dos conceitos teóricos ali no manequim, né? Que não se Uhum. machuca, e isso é fundamental. Uhum. Eu hoje vejo, na maternidade escola, a gente ainda tem os nossos residentes, certamente na UERJ também, mas temo que em muitos lugares isso É. tenha ficado para um segundo plano. Uhum. E é interessante que, desculpa interromper, mas é que o aluno e o residente têm interesse, né? Eles Pede até. adoram essa prática de Fizemos há manequim. pouco lá na UERJ e as pessoas, os alunos muito interessados. Yeah. Sidney, como é que estão os residentes da Carmela aí, se é que você está online? O que acontece, o Rezende, que é que vocês estão falando aí, né? Treinamento é tudo. Agora você pergunta para mim, quem vai ensinar no plantão esses meninos a passar fósforos? Eu não sei. Porque eu olho plantão por plantão, eu acho um, outro. Na maioria não tem, né? Na maioria não tem. O que É. eu acho que eu tenho que aprender ainda mais para ensinar a eles, né? Mas o manequim, sem dúvida alguma, hoje em dia, é o nosso melhor instrumento para E para ensinar. esse treinamento nem são manequins tão modernos, né, Nilson, necessários. Imagino que Não, já não. Não, a gente sofisticadíssimos. pega os bonequinhos antigos Não é? mesmo. Na UERJ, o fetinho tem até um nome, não é? E o manequim também, Era o não é? Zico, né? Mas o Zico já foi substituído. Ele foi Já foi aposentado, muito, já cresceu. ficou muito decadente ele. E agora deve ter os reborns aí para fazer a Ah, Pronto. é. parte dos reborns. Uma coisa que ela Antônio falou Branco. que, na verdade, eu não escutei, que falhou na hora, não sei se foi só o meu, caiu o som picotou. Quando você
sente uma bosta, você coloca para sentir a orelhinha do bebê, é isso? Então, é uma coisa que eu Ah, aprendi na minha prática, assim, engraçado, aham, falando esse negócio das pessoas não passarem fórceps de fato em plantão, e é uma verdade, porque eu acho que por eu ter feito em São Paulo e as pessoas naquela época que eu fiz aham. um pouquinho mais invasivas, eu tive a oportunidade de passar alguns durante a residência. Então, mas o que eu percebo é que quando eu vou passar num plantão qualquer, as pessoas ficam apavoradas. As Sim, enfermeiras saem correndo de um lado para o outro, ninguém sabe sim, é o que que é o quê, tristeza, ninguém não. sabe nem sabe o que que é o Simpson direito. É, E aí fica todo mundo assim, mas tem certeza? Não vamos indicar uma cesárea? Eu falei, gente, calma. É assim, eu já fiz várias vezes, fica tranquilo. E os residentes ficam empolvorosos também, querendo aprender, enfim, mas também é complexo você deixar numa situação daquela, né? Um e residente trazer fazer. melhor a variedade de posição quando você está meio em dúvida por causa da bossa, ver onde é que está a Eu orelha, né? coloco a mão inteira e sinto a orelha. Verdade. Não, É o aquela que eu coisa. faço, assim, né? É uma coisa que talvez não esteja descrita em livro, mas eu costumo colocar minha mão e sentir a orelha para ter certeza. Só a não ser que eu tenha muita certeza ali consiga sentar, sentir bem as fontanelas e tudo mais, aí tudo bem, mas quando eu tenho dúvida, eu coloco a minha mão, eu acho melhor do que você colocar uma pá no rosto, né? E Mas funciona, eu fiquei funciona surpreso outro bem. dia. Outro dia eu escutei as 6 ou 7 condições mínimas para você abrir uma maternidade, né? Aí falava Uhum. ter antibiótico, ter como fazer revisão de útero, ter como. E entre essas 6 ou 7 estava ter instrumental como fósforo ou vácuo. Tem que ter Tem, na mas a gente não maternidade, sabe usar. sim, porque é tipo da coisa. O que vai operar todas, extração fetal difícil, bebê lá embaixo, complicações imensas que você vai ter, né, naquele bebê, vai dar tempo para, né, dependendo da situação, né? Tem locais que anestesia, às vezes, a anestesia está em casa, né, às vezes, em cidades longínquas, né? Então é muito complexo. Então eu acho que não pode cair em desuso, né, nem o fósforo, e agora o vácuo veio para ajudar também, mais um para. Então, realmente, Exatamente, o que né? fazer quando começa a cair os batimentos do bebê, quando ele está mais ou menos em +2, quer dizer, complexo, né? Sim, assim, lá no Maria Amélia até pouco tempo não tinha QI, né? E nem todo mundo, não era todo plantão que tinha alguém que passava fórceps. Então, é um desespero, né, assim, para as É, pessoas. é, Eu fico, assim, feliz, infelizmente, assim, acho que muitas pacientes eu passei fórceps sem necessidade, eu acredito, na minha residência, honestamente. Mas, eu fico feliz de ter tido a oportunidade de aprender, porque com certeza já salvei alguns bebês dessa forma, sabe? E hoje sim, eu tento ensinar no manequim, que é o que a gente pode fazer hoje, né? Assim. é. O Bezekri que tem aquela frase, né, que quando aplicado, o bebê está baixo demais para fazer uma cesariana, ou alto demais para um parto normal, alguma coisa assim, esqueci agora como é que ele fala. Muito Quando o interessante. fórceps está indicado, é desfavorável a operação cesariana. É isso aí, Aranda. Isso. Aranda está aí quietinho, mas Aranda é Apareceu do nada. um exímio Achei até que fosse o Bezekri, vaginalista. pô, falando, Aranda, manifeste-se. Sumiu? Aparecer aqui. Professora Carla, Apareceu. parabéns pela aula, tá? É. É sempre bom a gente conversar sobre isso. É isso que você falou, é verídico. Falta treinamento, que nem o professor Jorge falou, a gente tem que ter simuladores para a gente aplicar fóssil, tá? Então é importantíssimo que no momento do sufoco, aquele feto, como diz o Sidney, em mais dois, deli, +3, lá embaixo, é desfavorável a operação cesariana, então falta treinamento, tá? E a gente vê que muitas pessoas não foram treinadas, então a gente tem uma grande dificuldade em relação a isso. Então, é isso que eu queria falar. E sua apresentação foi excelente, mas alguns detalhes, né? Você falou que primeiro passa o fósforo esquerdo, depois entra com o fósforo direito, tá? Mas na variedade de posição occipito direita transversa, primeiro passa o fósforo direito, depois o esquerdo, e descruza as colheres, tá? Verdade. Né?
Desculpa, a gente. Isso é para OP, né? Eu tava falando em relação ao bebê que tá em O OP. bebê em occipito pubis, occipito sacro, a gente sempre passa o fósforo esquerdo. Mas quando Isso. tiver em direita, o fósforo é um de Simpson, não é muito bom para rodar, né? Mas a gente faz aquela rotação, não pode fazer rotação chave e fechadura, a gente faz aquela grande rotação externa que equivale a uma pequena rotação, né? É só para. Porque a aula é curta, né? Quer dizer, se você fosse falar, se você fosse falar da história e tudo mais, a aula seria muito longa e a gente não poderia discutir do jeito que está sendo discutido. Parabéns pela sua aula. Obrigada, obrigada. Oswaldo, você falando aí me lembrou na época que o professor Montenegro estava se preparando para um concurso que Exato. imprudentemente fez na UERJ. Veio o professor Camano, lá de São Paulo, para Uhum. refrescar aí, e quer dizer, um concurso para professor titular, onde uma das provas era a prática do manequim. A prova do manequim Foi a sempre prova no foi manequim. um Foi a prova ponto no manequim. obrigatório nas provas da Era um UERJ, né, fósforo, era um Nilson? fósforo de E, Killand, é, tá? E eu assisti o treinamento do professor Montenegro com o professor Egídio Macredo, no o simulador. Egídio e o Camano A também Mano veio. também ele fez um curso de É, FOSP, mas o professor Egídio, que treinava o professor Montenegro, eu assistia ele sendo treinado. Era muito a interessante. arte obstétrica. Antônio pegou Exatamente. isso, Antônio? Pegou essa boa prática aqui? Lá estava eu no anfiteatro da 33ª Enfermaria quando o professor Luiz Camano e o professor Eduardo de Souza vieram ministrar o É. treinamento. Primeira fileira, Rezende Pai, Paulo Belfort, Carlos Montenegro, Jorge Rezende Filho, Oswaldo Aranda. Desculpe, Oswaldo Cora. Na fileira de trás estava Aranda, estava Novaes, e eu estava um pouco mais atrás, ainda bem mais moço que era. Respeitando a hierarquia que o centro de estudos nosso tinha lá de posição de sentar, não é? A primeira fila era para a alta cúpula. É a hierarquia da vida, né, professor? Porque tudo na vida tem uma hierarquia, né? Acho que a perda, inclusive, desse valor, não vejo como algo positivo, não, porque eu acho que isso faz parte da capacidade de aprender, da capacidade de reconhecer os mestres. Isso vejo muito positivo. Queria, se o senhor me permite, cumprimentar a Karen. A Karen, professor, que está no momento mais bonito da vida de uma mulher. Você vê pelo sorriso dela, que ela tem abençoado o seu ventre, na maternidade, né, cara? Então a gente está muito feliz aí por sua condição, entre nós. Deu uma belíssima aula. E veja aí os nossos vaginalistas, Aranda falando das rotações, da manobra rotativa de Madame LaChapelle, que não é a chave fechadura do Killand, enfim. Eu queria muito, Karen, fazer alguns comentários à sua apresentação, em torno de citações obstétricas relativas ao FOSP. O primeiro delas foi cunhada, inclusive, pelo professor Camano, que dizia que o fórceps é a espada do obstetra. Não deve ser empunhado por profissional canhestro. Desembainhe-o por motivo justo. Utilize-o com destreza e guarde-o com honra, mostrando aí a importância que deve ser esse instrumento. É o estetoscópio do obstetra, é aquele instrumento que só nós, ou a princípio apenas nós, deveríamos saber utilizá-lo. Contudo, Madame Marie-Joséphine Mathieu de Rocher já dizia: se avaro de fórceps centeio, da ocitocina, né? Mas prodígio de paciência. É importante dizer, lembrar aí das raízes etimológicas da obstetrícia, do obstar e do estar ao lado, e muitas das vezes a nossa geração, talvez eu tenha sido um dos últimos dessa geração, nós utilizávamos o fórceps com o objetivo de torná-lo de alívio para os períodos expulsivos prolongados. Um contexto hoje derrogado, inclusive, pelo ECOG, se a vitabilidade fetal está garantida. Então, se os batimentos cardiofetais estão bons, nós admitimos aí períodos expulsivos
de até 3 horas em parturientes sem analgesia de parto, que pode ir até 4 horas nos casos daquelas com analgesia. E por certo, quando o seu constrangimento de dizer que nós fazíamos muito forte para treinamento, ele é um constrangimento legítimo, né? Porque o treinamento da nossa especialidade ele é feito nos corpos mais vulneráveis em momentos de grande vulnerabilidade das nossas mulheres, que é a parturição. Então é importante a gente entender como nós vamos fazer o treinamento cada vez mais utilizando os manequins obstétricos. Vou agora para Fernando Magalhães. Caminhamos para o futuro. A complexidade é um erro. O problema do parto está resolvido. Ou ele é simples e transpélvico, ou complexo e abdominal, mostrando aí que não há mais lugar para os fórceps médios ou médios altos, onde a obstetrícia extrativa ela era carregada de erros, lacerações, que culminavam em morte materna e perinatal. Porém, como já lembrado, eu trago a frase do professor Benzecri: estando indicado o fórceps, são desfavoráveis às condições cesarianas. E aí é importante a gente lembrar, para além das indicações maternas, fetais e profiláticas, as condições de praticabilidade fóssil nos corolários de Magalhães. Então, Magalhães ele nos trouxe quatro corolários importantes para a gente saber se o fósforo, mesmo estando indicado, se ele é possível. Então, o primeiro deles é a vitabilidade atestada. Então, o fósforo ele não tem sentido de ser feito sobre um concepto que já está morto. O segundo é da permeabilidade aferida. Então, bolsas rotas, emunctórios esvaziados. Então, é importante colocar uma sonda de alívio para esvaziar a bexiga. Eu mesmo já tive o dissabor de ter uma fístula vésico-vaginal após um fórceps, onde eu não fiz um cateterismo vesical, porque a cabeça já estava muito prolapsada. Talvez eu pudesse ter empurrado um pouquinho a cabeça, colocado uma sonjinha de Nelaton para promover o esvaziamento da bexiga e esvaziado o emunctório posterior com uma manobra de ordeno reto. Proporcionalidade constatada. A aplicação de um fórceps numa desproporção cefalopélvica é uma coisa de canhestro que há de ser certamente evitado. E por último, responsabilidade absoluta. Para além de conhecer as minúcias da variedade de posição, dominar a técnica do fórceps. Porque se você não domina a técnica, se você mal conhece a variedade de posição, nós vamos estar aí diante das lesões tocotraumáticas, que são muito frequentes nos casos de pegas frontomastoideias, com lesão de plexos nervosos, com grandes lacerações materna e perinatal. Então, acho que sua apresentação ela é muito interessante. O fórceps ele precisa ser cada vez mais falado. Quando ele foi desenvolvido por Peter Chamberlain na Inglaterra, o Chamberlain colocava as pessoas para o lado de fora, para ninguém ver como ele aplicava o fórceps, porque aquilo era um segredo que lhe permitia granjear grande clínica. Então, ao contrário do fundador, do iniciador do fórceps, do Peter Chamberlain, nós devemos trazer o fórceps à luz e apresentá-lo para todos os pacientes. Lembrando aqui que Morisot, com inveja do Chamberlain, convida Chamberlain para a Maternité Port-Royal, a Maternité Bordeaux, para que ele aplicasse o fórceps numa paciente, numa demonstração pública, e ali ele derrubou o Chamberlain, que ele escolheu uma anã com a bacia acondroplásica, que era impossível parto vaginal. E o Peter Chamberlain não consegue fazer nascer o conceito dessa anã na Maternité Bordeaux, que ele volta de isolado para Londres, leva no seu bojo o tratado teórico e prático do Lacochemin, do Morisot, traduz para o inglês e ali ele vende, faz a sua obra por ali. Não contente, ele vende para um holandês um único ramo do fórceps e é esse um único ramo do fórceps que o ajudou a parturição, ajuda, como você falou, esse único ramo aí em algumas extrações de cesariana. Aí depois, 100 anos depois
do falecimento dele, se descobre no sótão da casa dele os 2 ramos do fósforo que ele é trazido à obstetrícia moderna. Parabéns pela sua apresentação, e eu termino com a frase que iniciei: o fórceps é a espada do obstetra, não deve ser empunhado por profissional canhestro, desembainhe-o por motivo justo, utilize-o com destreza e guarde-o com honra. Nesse Antônio nos sentido, brindou aí para com essa quem erudição. O que é isso, Nilson? Está mostrando? então, o livro do Chamberlain sobre a história do fósforo e dos Chamberlains, né? Ah, Para que quem bacana. quem quiser se aprofundar nessa história, é muito interessante esse livro, né? O Rezende pai era um vaginalista e eu nasci de fórceps, aplicado por ele, porque ele estava acompanhando o parto como observador. E parece que quando virou um fórceps, ele então tomou a frente, achou por bem aplicar o fórceps. E estou aqui, sinal que foi bem aplicado. Deu tudo certo, né? Que o pessoal hoje em dia está Aparentemente, brincando muito, né? E dá tudo certo, bem aparentemente sim. aplicado. É. Deu com certeza. Muito bem, gente. Queria agradecer a você, Karen, que nos brindou aí com uma aula ótima e muito bonita Eu que e, agradeço. e realmente sempre uma alegria aqui essas segundas-feiras. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes e até a próxima semana. Eu nunca sei qual vai ser a próxima semana, mas aparece depois no Instagram. Tá bom? Um abraço e boa semana Obrigada para aos todos. mestres, a todo mundo. Boa Obrigada. noite. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.